Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. Vote nos vereadores do PSL. Sou candidato pela primeira vez e busco melhoria para a nossa cidade. Precisamos de saúde, emprego e transporte público de qualidade. Vamos junto? Vote Beto Despachante 17220. Não podemos desistir do futuro dos nossos filhos. Precisamos acreditar que é possível mudar. Vote Wanderson Viana 17170. Todo segmento é importante. Não se faz uma sociedade sem uma educação de qualidade. Vamos mudar? Vote Renata Souza 17174. 8h45, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, na sequência de rodada de entrevistas com os candidatos, com a presença hoje da Odisseia Carvalho, candidata do PT à Prefeitura de Campos, e nós voltamos com o Aloísio, que abre esse bloco com o tema, né, sobre projetos para Campos. Aloísio. Até pela sua bela carreira no magistério e pelo dia do professor hoje, quais são suas propostas para a educação no município e se a gente tem um projeto do atual governo do CEMEI, que é um projeto bastante elogiado, né, de educação em tempo integral, se você pretende manter e ampliar esse projeto, se você for eleita prefeita de Campos. Sim, eu queria só iniciar a minha fala dizendo que, infelizmente, a gente sabe que a educação no nosso município, no ano passado, a gente não pode falar esse ano, né, mas por causa da pandemia, mas foi um verdadeiro desmonte, né, da nossa educação. As nossas escolas continuavam sucateadas, esgoto ao céu aberto, né, salas de aulas e refeitórios interditados. Você estava falando da questão da merenda, né, das nossas merendeiras, Cláudio Nogueira. A alimentação nas escolas não era de boa qualidade. Muitas das vezes nós, professores e funcionários, que comprávamos o tempero verde para poder temperar a comida, para deixar um pouco mais saborosa, né? E, além disso, nós estamos há mais de 5 anos sem nenhum reajuste salarial. Então, nós precisamos rever, junto ao sindicato, que é o CEP, inclusive, que eu estou licenciada, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, a questão do reajuste, de sentar para negociar e conversar e dialogar. Além, nós temos também o enquadramento no plano de carreira. Hoje, o plano de carreira da educação só consta professores e pedagogos. Nós temos que inserir as demais categorias dos profissionais da educação, ou seja, inserir os auxiliares de turma, auxiliares de secretaria, animadores culturais, artes ofícios, ou seja, os demais inspetores de alunos, que também foi uma outra categoria que foi agora convocada, no plano de carreira, porque a gente entende que o plano de carreira da educação não pode envolver apenas professor e pedagogos, mas todos os profissionais da educação. Nós temos que ampliar o nosso atendimento da demanda da educação infantil. Para isso, nós precisamos estarmos construindo mais creches. E isso vocês podem perguntar assim, mas poxa, vai conseguir dinheiro aonde? Nós temos o dinheiro do recurso do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, que foi criado agora, foi votado recentemente, o Fundo Permanente, o Fundeb Permanente. Ele estava para ser extinto agora, no final deste ano, em dezembro, e nós conseguimos, através da mobilização nacional, que ele fosse recuperado e virasse o Fundeb Permanente, onde 70% desse recurso, antes era 60%, será para os profissionais da educação. E também o governo federal, ao invés de dar 10%, aumentou para 23%. Então, a gente pode usar parte desse recurso do governo federal para a manutenção das escolas, do Fundeb, recurso do Fundeb. Nós temos que resgatar a questão da gestão democrática. Nesse governo, foi ao apagar das luzes,
e não são todas as diretoras, não são da rede. Nós queremos uma gestão democrática eleita pelos alunos, pais de alunos e profissionais da educação, mas que essas pessoas sejam da rede, ou seja, sejam funcionárias efetivas da prefeitura. Nós fizemos uma grande mobilização e hoje 70% são professores ou funcionários da rede, né? O que, de uma certa forma, não aconteceu nessa última eleição. E em relação à questão da oferta do ensino em tempo integral, nós só temos uma. Eu sou oriunda, sou professora do DICEP, então eu sei a experiência que é da educação integral, que é uma experiência maravilhosa. O aluno ficava, né, na época que eu dava aula no CIEP, ficava na parte da manhã, no horário, assistindo a aula. Na parte da tarde, ele tinha 2 horas de reforço, né, com uma outra professora. Depois ele tinha aula de música, de dança, educação física, os animadores culturais que lá existiam, faziam o resgate da cultura daquela comunidade, trazia para dentro da escola. Então, nós queremos ampliar de 1 para 8 escolas de tempo integral, isso inicialmente. Queremos também ampliar o nosso projeto para a educação do campo. Nós temos, como eu falei, 11 assentamentos. São famílias que moram nesses assentamentos e a precariedade dessas crianças de saírem, depois da segunda etapa do ensino fundamental para a cidade e o ensino médio também vir para a cidade é muito grande. Então, nós precisamos estabelecer algo que a gente chama de política da alternância, né? Pedagogia da alternância, ou seja, os alunos estudarem em tempo integral nas escolas do campo. Nós também temos que ver a questão da qualificação dos nossos profissionais da educação, desde os professores às nossas merendeiras. Precisamos fazer parcerias com a UIF, a UENF, a UF, para estabelecer essas políticas, né, de educação e como melhorar a qualidade de ensino. Só para vocês terem uma ideia, no governo do Lula, nós tivemos 15 milhões de recursos dados para o nosso município na construção de creches. Então, essas creches modelos que nós temos hoje aqui no município foi recurso do governo federal. Mais de 14 milhões que foi para Mais Educação, que era um projeto que existia de contraturno. O aluno estudava de manhã, na parte da tarde ia nas escolas para fazer o Mais Educação. Além disso, temos também o investimento de 5 milhões na alimentação escolar. Como eu já falei, a gente vai priorizar a compra da alimentação escolar dos nossos pequenos agricultores, principalmente pela qualidade da alimentação sem agrotóxicos. E nós tivemos também no governo de 20 que vieram para o município de Campos para permitir que a gente possa estar levando os alunos que não têm condições. Então, são algumas medidas que a gente entende que são necessárias para poder priorizar a educação. E para concluir, nós precisamos fazer um censo educacional. O que é um censo educacional? Censo educacional é planejar a curto, médio e longo prazo de quantas escolas a gente vai precisar, escolas e creches. Não só reformar as que estão aí, mas também construir as creches. Porque o que tem hoje é o censo escolar, que é quantos alunos tem na escola, em que série, mas o censo educacional, unindo isso às nossas universidades, principalmente a UF, que já tem estudos sobre isso, a gente vai poder ter um planejamento. Infelizmente, a gente não vê isso. Nós estamos vendo as nossas escolas que estão da maneira que estão, salas superlotadas, as creches superlotadas. Então, nós precisamos estabelecer um ensino de qualidade. E recursos do FINDEB tem. Fazer, inclusive, um trabalho junto com o Conselho Municipal de Educação para poder estar superando as dificuldades. Foi importante na educação do campo, eu faço parte do Conselho, licenciada agora também do Conselho Municipal, nós colocamos a política da educação do campo dentro da nossa grade curricular e resgatarmos também a lei que diz que a gente precisa estudar a nossa história, a história afrodescendente do nosso país. Precisamos também fazer, sim,
Complementando, apesar de justo, né, como reajustar o salário do professor diante dessa crise e emendando também na questão da saúde, quais são os seus planos de governo para a questão da saúde, que é sempre um gargalo de qualquer cidade? Olha, como eu falei, nós vamos ter que dialogar com o sindicato. Tudo depende do diálogo e propostas efetivas. Então, a questão do reajuste salarial, tanto o Simprozep como o CEP, nós vamos ter que dialogar. E queria só terminar essa fala minha da educação, dizendo que nós tivemos 824 professores demitidos não, com um contrato suspenso, mas que estão sem receber, não podem receber auxílio emergencial, não podem receber nada, nem seguro-desemprego. Essas pessoas estão passando realmente necessidade. Além dos nossos aposentados e aposentadas que estão com seus salários parcelados, e nós estamos aí com um rombo de 500 milhões na pré-campus. E só para concluir mesmo, para entrar na saúde, como você solicitou, nós temos que fazer um trabalho de erradicação do analfabetismo no nosso município de Campos. Em relação à questão da saúde, nós temos que equipar os nossos hospitais. Sem dúvida nenhuma, hoje, se você vai no Hospital Geral de Guarulhos, parece que você está entrando no hospital de guerra. É tudo caído, tudo, se não são os servidores que lá trabalham para dar um mínimo de qualidade de atendimento à população de Campos, acho que não teria nada, né? Porque falta estrutura mínima de trabalho. Não só no HGG, como no Hospital Ferreira Machado, como também no Hospital Geral de Guarulhos, de São José, o Hospital de São José, na Baixada, ali em Goitacazes. Então, nós precisamos equipar esses hospitais e repor escolas. Hoje nós temos 71 UBS, que é Unidade Básicas de Saúde. Só que durante a pandemia, 35 apenas estão funcionando, que não deveria. E qual é a nossa proposta básica para a questão da saúde? É voltar ao programa que a gente chama de Programa de Saúde da Família, que é onde tinha o médico da família, nós tínhamos os agentes de saúde, nós tínhamos as pessoas que levavam os remédios nas residências, ou seja, um trabalho preventivo da doença, para que não chegue ao ponto de chegar ao hospital, trabalhando a questão da pressão, do diabetes. Então, nós vamos criar 35 unidades, vamos aproveitar as unidades básicas de saúde que já existem e implementar o programa Saúde da Família. Aí vocês podem me perguntar novamente, com que recurso? Nós vamos fazer parcerias com a Faculdade de Medicina, com a Faculdade de Enfermagem e a UF também, que é por conta dos assistentes sociais, e a Faculdade de Odontologia, para trazer nessas unidades básicas de saúde também a saúde bucal e parceria também com as escolas. Então, são algumas ideias que a gente tem e que quer trazer para o município de Campos para poder superar esta crise que nós vamos enfrentar. No governo Lula foram 300 milhões de repasses só para o município de Campos. Nós tivemos remédio de graça para 90 mil pessoas, tivemos os 28 médicos, do Mais Médicos aqui em Campos. Quer dizer, então nós precisamos resgatar e precisamos fazer parcerias público-privadas para poder resgatar a saúde no município. Além disso, nós também queremos criar consórcios municipais, principalmente no que se refere à questão da saúde. Esses consórcios municipais vão descaracterizar de que a solicitação da verba para a saúde seja especificamente do município de Campos, né? Porque pode haver isso, é do PT, então não vou mandar nada. Então, o governo federal, o governo estadual, vai ter uma proposta da região, através desses consórcios municipais. Então, até porque também o município de Campos atende a saúde, né, de outros municípios vizinhos aqui do região. Então, essa ideia seria isso. E a valorização dos profissionais da saúde, né? Porque hoje nem equipamento de proteção contra o Covid eles têm. Estamos chegando aí, são 8h59, estamos caminhando aí para a etapa final do programa.
queria perguntar 3 coisas. Primeiro, você falou em reajuste do magistério municipal e negociar com o CEP. Agora, se essa negociação ela derivar para reajuste salarial, que nega que é justo, quero saber como é possível diante da crise financeira de Campos. Segundo ponto, em relação à saúde, como é que você pretende fazer com a dívida dos hospitais contratualizados? Santa Casa, Álvaro Alvim, Plantadores de Cana e Beneficência Portuguesa. Dívida essa que desde o governo passado se ampliou nesse governo. Em terceiro lugar, o que você pensa de transporte público, especificamente em relação à passagem social, se é possível, se for possível, como, e do atual sistema tronco alimentador do governo municipal atual? Bom, em relação à questão do reajuste, como eu falei, a verba do Fundeb é uma verba carimbada. Existe o piso salarial profissional nacional e o campus não recebe esse piso. Então, nós podemos dialogar com o sindicato e esses recursos do Fundeb eles não podem ser desviados, né? Até ontem eu estava falando sobre isso. Na verdade, nós tivemos aqui o nosso computador do Conselho Municipal do Fundeb roubado, né? No início desse governo. Então, há desvios, né? Tem indícios de desvio do Fundeb, né, do município de Campos, não dessa gestão, da gestão anterior. Então, nós vamos ter que ser rigorosos e trabalharmos junto com o sindicato e o Conselho Municipal do Fundeb para poder conseguirmos dar esse reajuste salarial e dialogar com os sindicatos. Em relação à questão do transporte, né? A dívida nós vamos ter que dialogar com esses hospitais e, como eu falei, esses consórcios municipais vão ter que buscar recursos do governo federal e estadual para trazer para o município em relação à saúde. Então, essa vai ser a estratégia para a gente poder tentar superar essas dívidas que aí estão. É lógico que vamos ter que parcelar, vamos ter que dialogar, mas vamos ter que pagar. Em relação à questão do transporte público, nós temos hoje uma situação caótica no município. Acho que Rafael até tentou dar uma arrumada, né, na questão do transporte no município de Campos, só que eu acho que não deu certo. Não deu certo. Porque indo a alguns terminais de transição, eu via pessoas não só descendo dos ônibus em estados de calamidade, pneu careca, ali a altura dos ônibus, as pessoas mais idosas descendo numa altura imensa, ou seja, sem estrutura nenhuma, e superlotados, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, sem higienização, sem nada. Então, as pessoas descem dos ônibus, vão para esses terminais de transição e leva mais não sei quanto tempo esperando as vans para poderem ir para seus distritos. E o horário também de vans tem um limite de teto de horário. Então, se o ônibus atrasou, ou aconteceu alguma coisa, ele vai ficar no meio do caminho e não vai conseguir chegar na sua residência, principalmente nos distritos. Então, nós precisamos rever os contratos com as empresas, colocarmos, inclusive, revendo isso, verificarmos a possibilidade de termos mais ônibus em horários de pico, né, porque é o horário que a classe trabalhadora está saindo do trabalho. Nós também temos que pensar o seguinte: nem todo trabalhador e trabalhadora vão de ônibus. Nós precisamos reformar e ampliar as nossas ciclovias. Eu sei que as ciclovias que aí está, carro bate, né, mas elas não são refeitas, não são consertadas. E ali se torna perigoso, inclusive, para os ciclistas que ali estão, de caírem e acontecer algum acidente. Então, nós temos que ampliar as nossas ciclovias, reformar, ampliar. E nós também temos que, ali na ponte do meio, a ponte Marcelo Martins, quando chega 5h30 da manhã, é uma quantidade imensa de pessoas que transitam ali, vindo de Guarulhos para Campos para poder trabalhar.
Só para vocês terem uma ideia, Guarulhos tem 150 mil habitantes. Então, nós temos que fazer bicicletários ali, colocar bicicletários em vários locais da cidade, mas ali na ponte é prioridade, para que as pessoas possam vir, deixar sua bicicleta ali, atravessa a ponte do meio, vai trabalhar e depois retorna. Então, essa também é uma forma que as pessoas também vão trabalhar a pé, né? Que podem ir em distância como essa que eu estou dizendo, atravessou a ponte, pode ir trabalhar a pé e voltar. Então, também é uma das questões interessantes. E, por último, é a questão da nossa proposta, que são os ônibus, inicialmente 13 ônibus com tarifa zero. Essa tarifa zero é um modelo que nós já apresentamos, e já colocamos em prática em Maricá, que são lá são chamados vermelhinhos, em Campos são os ônibus que vão ser de forma não pagas, gratuitas para a população. Vamos começar com 13, não só em Campos, no centro de Campos, como em Guarulhos também, 13 ônibus espalhados, para que as pessoas possam diminuir, inclusive, os seus custos em relação à questão da sua ida ao trabalho. Então, é viável, sim, que a gente coloque empresas para que a gente possa funcionar esses 13 ônibus de tarifa zero para a população. Em relação à questão da passagem ao real, que é a tarifa social que está em voga, esses 2,75 a gente não entende que tem que voltar ao real, não é assim. Nós vamos ter que dialogar, vamos ter esses ônibus, como eu falei, tarifa zero para a classe trabalhadora, e vamos ter que dialogar em relação à questão da passagem. Também não pode permanecer a 2,75, porque é uma passagem realmente muito cara. Então, nós vamos ter que partir para o diálogo para ver o meio termo nessa questão. Nem é R$1 e nem vai ser 2,75. Isso temos aí mais 9 minutos. Está correto, Cláudio? 9 minutos, né? Perfeito. Segurança pública. A gente sabe que segurança pública, constitucionalmente, é um dever do Estado, quer dizer, no caso da unidade federativa dos Estados, só em caso de jurisdição federal, da Polícia Federal, mas basicamente é uma atribuição estadual, mas cada vez mais os municípios têm participação na elaboração das políticas de segurança pública. E claramente Campos se tornou nos últimos anos uma cidade muito violenta, Então, como é que você pensa a Guarda Civil Municipal, na atuação de segurança pública do seu governo, caso você seja eleita? Olha, é interessante essa pergunta sua, Aloysio, porque eu, quando fui vereadora, eu apresentei o projeto de lei na Câmara de Vereadores dos nossos guardas municipais, na época. E foi uma questão muito importante, porque, na época, os nossos guardas municipais, e ainda está nessa situação, eles mesmos com o próprio uniforme, não tinha medidas de proteção, tipo protetor solar para aqueles que trabalham, e aquelas, porque tem mulheres também, que são guardas municipais, que trabalham nas ruas, o equipamento de trabalho. Então, além disso, a própria valorização da carreira, que eles não tinham, e na nossa gestão frente à Câmara de Vereadores, no momento que eu fui vereadora, nós aprovamos o plano de carreira. Então, nós precisamos valorizar as nossas guardas municipais, os nossos guardas municipais, porque eles, na verdade, são peças essenciais. A gente sabe que a segurança, como você muito bem falou, pertence não só à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Estadual, mas a parceria com os guardas municipais é essencial para que a gente possa ter uma maior segurança no nosso município. Mas, além da questão humana, nós precisamos ter obras de infraestrutura nos municípios para que a gente possa ter segurança. Um dos exemplos que eu entendo é a questão das nossas praças.
né? As nossas praças dentro das comunidades, elas precisam ser iluminadas. As nossas ruas precisam ter iluminações. A gente vê, muitas das vezes, as nossas adolescentes, os adolescentes, os jovens, que saem da faculdade tarde da noite e muitas das vezes tem que pegar o ônibus ou vindo de bicicleta mesmo para casa, e as ruas totalmente escuras. Então, nós precisamos também pensar nessa segurança da população, uma segurança que possa ter as obras de infraestrutura com criações de praças ou seja, estimular as comunidades para a cultura da paz, né? E projetos pedagógicos junto com a escola também para fazer essa cultura da paz. A gente sabe que o índice aqui, a guerra contra as facções, é uma situação muito séria. Tenho ido a algumas reuniões nas nossas comunidades e a situação está realmente muito perigosa. É uma facção querendo ocupar a outra, e aí jovens sendo mortos por conta disso. Então, nós temos que ter todo um cuidado em relação a essa situação. O Morar Feliz, por exemplo, do governo passado, da Rosinha, né, acabou criando um transtorno, porque algumas das vezes vieram pessoas de outros locais morar no Morar Feliz, que pertencia a uma outra facção. E isso gerou um caos absoluto. Então, nós temos que ter não só o Conselho Municipal de Segurança, que existe em Campos, só que eu não sei se ele está ativo. Isso é prioridade, esse Conselho Municipal de Segurança, com todas as representações. Eu participei diversas vezes do café da manhã no batalhão, para que a gente pudesse colocar a realidade das nossas unidades escolares, para que aumentasse a ronda, né, ao redor, em torno das nossas escolas, e falarmos também dos nossos bairros. Esse café comunitário no batalhão também era muito importante. E a questão do conselho, voltando novamente, o conselho escolar, o Conselho Municipal de Segurança também precisa ser reativado para que a gente possa traçar medidas efetivas de segurança da nossa cidade. A gente vai ter uma nova sabatina, uma nova rodada, quando acabar essa, se encerra na semana que vem, a sua próxima entrevista dia 3. A gente vai abordar outros temas. Você abordou um tema muito importante aqui, que é a inexistência de um parque em Campos, e também cultura. A gente vai abordar isso na próxima rodada de entrevistas. Nessa, está quase no final, queria saber sua opinião sobre, a gente falando sobre segurança, se você é favorável ou contrária a se armar a Guarda Civil Municipal e por quê? Olha, essa é uma polêmica, né? O projeto de lei aprovado pela Dilma foi de que houvesse a possibilidade de armamento dos nossos guardas municipais. Eu confesso a você que eu não sou muito favorável à questão de armas de uma forma geral. Eu sei que a polícia tem que estar armada, né? A Polícia Rodoviária Federal, mas eu acho que a gente precisava tratar desse tema, apesar de estar na lei, tá? Eu falei, o projeto de lei aprovado foi uma reivindicação dos guardas municipais a nível de Brasil. Lá foi aprovada pela presidenta Dilma. Eu li o projeto, verifiquei tudo direitinho, só que eu entendo que a gente precisa, na verdade, buscar desarmar a população cada vez mais. Uma das funções da Guarda Municipal é a proteção também do patrimônio, né? Eu sei que há uma reivindicação de uma parcela da Guarda Municipal do uso de armas, mas precisamos fazer, se fizermos isso, que o Conselho Municipal aprovar e todas as entidades, isso vai ser uma decisão do Conselho, terá que ser muito bem feita, porque precisa de uma preparação psicológica, emocional, para que esse armamento da Guarda Municipal seja feito. Neste momento, confesso a você novamente de que eu tenho resistência, tá? Apesar de ter sido aprovada no governo ao qual eu faço parte. Bom, falta um minuto. Nesse finalzinho? Uhum.
Eu acho até que nem vai dar tempo de resposta, porque isso é 1 minuto, né, um pouco menos. Mas até uma sugestão para a gente colocar mais para frente, até na segunda rodada, é a questão dos deficientes, né, físicos, visuais. É uma coisa que é realmente muito importante para a nossa cidade. E como a gente vai ter a oportunidade de fazer uma segunda rodada de entrevistas, é um tema que... Tem uma pergunta que eu disse, se puder, em 1 minuto, Matheus Rodrigues, boa pergunta. Candidato, como você pretende acabar a concorrência entre ônibus e vans, e agora com sua proposta também terá concorrência com os ônibus com tarifa zero? Olha, na verdade pode estar paralelo, né? Vamos ter que sentar e dialogar com todo mundo, porque é isso que precisa ser feito. O que não dá mais é para o que acontece nesse momento em que o trabalhador está sendo prejudicado, levando mais 1h30, 1 hora, para poder conseguir chegar ao seu trabalho. Nós temos que sentar e dialogar com todos as empresas, os ônibus de tarifa zero e também as vans. Precisa ter diálogo, porque é somente com diálogo que a gente consegue avançar. Nesse minuto que me resta, eu queria agradecer imensamente ao meu vice, que é o Monodemir, né, porque ele é uma pessoa que está junto nessa batalha, tem me acompanhado em todas as nossas entrevistas, é um petroleiro aposentado e também empresário do município de Campos. Odisseia, muito obrigado pela sua participação aqui nessa primeira rodada de entrevistas. Um bom dia, mais uma vez, nossas homenagens aí a todos os professores, a você que está conosco hoje, Odisseia, parabéns. O Aloysio já destacou, nós também, o Aldir. Então, a todos os profissionais, né, que fazem do seu suor aí uma educação mais digna e, né, que nós precisamos realmente, parabéns pelo seu dia e obrigado pela sua participação aqui no Folha no Ar, primeira edição. Eu que agradeço a todos e todas, um abraço ao Dia, Luizinho, ao Cláudio e todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até esse momento, estão aqui, né, junto com a gente. Muito obrigada. Aloysio, muito obrigado também, né, pela sua participação no Folha no Ar, primeira edição. Você, né, titular dessa bancada também, o Aldir também, muito obrigado. Amanhã estaremos recebendo aqui, fechando esta semana, o candidato à reeleição, o Rafael Diniz. Na segunda-feira estaremos recebendo o Vladimir e na terça o Tadeu Tô Contigo para fechar a primeira rodada de entrevistas. Ok? Exatamente, Cláudio. Amanhã o prefeito Rafael Diniz, dia 16, dia 19 Vladimir, dia 20 Tadeu, terça-feira, fecha a primeira rodada, que é reaberta no dia 22, retomando a ordem definida de sorteio, a presença virtual, né? A presença virtual é ótima, né? Mas diante da checagem virtual dos representantes das 11 candidaturas, né? Bruno Calil e Odisseia, lembrar para você, por essa ordem definida de sorteio, a sua entrevista aqui, na próxima rodada, com novos temas, inclusive de propostas do governo, vai ser no dia 3 de novembro de 2020, dia da eleição ao presidente dos Estados Unidos da América. É isso aí. E hoje foi no dia, e hoje foi no dia do professor, né, também. Isso, exato. Mas essa eleição pode definir os destinos do mundo, né? Com certeza. Aliás, acompanhava... Obrigado, e parabéns. Um abraço. Obrigado. Acompanhava a eleição americana, já começou nos Correios, né? Então... há algum tempo. E há uma presença bem interessante, né? Significativa. Aloysio, bom dia. Verdade, esse voto pelos Correios lá, Cláudio, ao contrário do que o Trump está alegando, desde a década de 60 do século XIX, por conta da Guerra Civil Americana. O cara não queria, estava alistado, engajado na guerra, mas não podia voltar fisicamente para para sua localização eleitoral para votar e votar pelo correio.
Então tem um tempinho que se faz isso lá, né? Tempinho, né? 1917. Né? E agora por conta da pandemia, por óbvio, né? Claro. Que é outra guerra, né? É verdade. E muito obrigado aí, Aloysio, mais uma vez. Aldir, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísa. Obrigado e parabéns ao DCE pelo Dia do Professor. E até amanhã com a entrevista com o prefeito Rafael Diniz. Perfeito. 8h19. Ficamos por aqui com o Folha no Ar. Amanhã às 7h15, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, estaremos de volta. Quando se